Shalom, queridos, tudo bem? Grupo Kehilá Online, que o Eterno abençoe. É nós aqui mais uma vez, esperando o povo entrar. Hoje com a incumbência de mais uma vez trazer a palavra para vocês. É com grande satisfação sempre, que a gente está aqui ministrando a palavra, liberando aquilo que o Eterno tem colocado em nosso coração. Por isso, seja bem-vindo a esse começo de quarta-feira. Já passamos aí das 18 horas aqui no horário internacional de Comodoro. Então a gente já passou aí da terça-feira, entramos na quarta-feira. Que o espírito de conselho esteja sobre a tua vida, que o Eterno possa te trazer os conselhos do céu, fazendo com que toda manifestação dos conselhos errados que vem do segundo céu possa ser destruído e não entre dentro da tua alma, mas que hoje você possa operar dentro dos conselhos do Eterno. Amém? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, para que a gente possa começar aí a liberar a palavra. Quero já até mandar um grande abraço para o apóstolo Joseir, apóstola Lúcia, e que o Eterno abençoe aí ricamente. Temos sido grandemente abençoados por essa família. Sempre falamos isso e não cansamos de falar isso, Como tem sido abençoado. Amém, queridos? Hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quero compartilhar. Na verdade, eu não gosto de compartilhar uma mensagem, eu gosto de trazer aquilo que o Senhor está fluindo durante a semana, durante o nosso tempo de devocional, durante o nosso tempo de leitura. E a gente vai mergulhando nas Escrituras e isso vai, como diz, borbulhando aí dentro de nós. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de quem somos. Sabemos que existe tempos, estações, existe ciclos, e a vida é composta de ciclos, Toda a nossa vida é composta por semanas. Se formos ver uma gravidez, ela é composta por semanas, 40 semanas, 38 semanas, 39 semanas, então dependendo aí, mas sempre ligado às semanas. E a semana é algo bem interessante dentro desse contexto, esse contexto espiritual, porque nós estamos entendendo que... Só um pouquinho, querido, que começou aqui a obra do cão, Esse cachorro começou a ministrar, os cachorros começam a bagunçar o coreto. Mas... Agora vai. É o que eu falei, ontem eu falei isso, Aqui acontece também do mesmo jeito. Mas vamos lá. Então, quando nós entramos dentro desses ciclos e começamos a manifestar esses ciclos diante do Senhor, ou desatar os ciclos diante do Senhor, nós vamos desatando tudo aquilo que está proposto à nossa vida. Nossa vida ela é manifesta então dentro desses ciclos de vida. Se pararmos para pensar, a gente está sempre vivendo dentro desses ciclos e cada semana é a oportunidade de desatarmos tudo aquilo que está proposto para nós. Tudo já está feito, tudo já está consumado. Quando Cristo diz isso, está consumado, eu vejo não só consumado a salvação, mas consumado todas as coisas, que já foi consumado até mesmo antes da fundação de todas as coisas. Tudo está consumado, tudo já está feito, tudo já está escrito, tudo já está liberado. O problema é, como nós temos estudado aí com o apóstolo, como nós temos sido alimentados por essas palavras de fundamentos bíblicos, que essa consumação, ou tudo isso que já está liberado, ele precisa ser agora ativado em nós. Ele precisa ser aplicado dentro do que chamamos da nossa identidade. Então a identidade é o fator chave do sucesso. Precisamos hoje saber quem somos e precisamos entender o nosso propósito. Quando nós entramos dentro de propósitos,
quando nós entramos dentro dessa manifestação da nossa identidade em Cristo, nós vamos desatar tudo aquilo que já está proposto para nós. E o texto que eu quero liberar hoje para vocês, ele traz esse sentido. A gente costuma ler, né, em algumas versões, e hoje eu estava lendo em uma outra versão, e isso me chamou muito a atenção. E eu espero que vocês entendam, né, a minha linha de raciocínio, porque às vezes a gente vai costurando com todas as informações, mas a gente chega no final aí liberando aquilo que a gente quer liberar. Há tempos nós temos falado sobre o espírito de Jezabel, e ontem, né, o apóstolo estava falando então sobre o espírito de Belzebu. Esses dois, eles andam juntos, eles sempre vão andar junto. Na verdade, o espírito de Jezabel, para mim, é o centro de comunicação. Então, deixa eu só contextualizar você para a gente ler o texto aqui. Nós precisamos sempre receber informação, nós precisamos sempre estar conectado nas informações. E dentro dessas informações, que isso nós chamamos então de profético, tudo aquilo que nós recebemos. Eu creio que você também já ficou com a internet cortada, assim dizendo, ou obstruída no sentido de liberar as conexões. Então o teu roteador está funcionando, esse roteador está emitindo as frequências, os aparelhos estão conectados, mas eles não estão recebendo dados, eles não estão recebendo informações. Apesar de haver uma conexão, não há dados ou informações. Assim também acontece em todos os ambientes que nós chamamos de profético. Nós entramos e o ambiente profético e principalmente os profetas, por isso nós precisamos dos profetas nas casas ministeriais. Eles são esses roteadores, eles são esses que captam o sinal e eles transmitem esse sinal. Então, às vezes, só pelo fato de você estar num ambiente profético, você começa a receber, ou seja, atualizar os teus sistemas operacionais. Isso é muito interessante. Mas Jezabel, então, ela entra nessa linha de comunicação, fazendo com que esses profetas não captem mais, eles capetam agora, não capita, né? Eles capetam todas as informações e ela começa a distribuir as informações, então, de Belzebu. Para mim, isso digo eu tenho Jezabel, então, como o centro de informação. Jezabel, ela vem trazendo o centro de informação para que agora a linha de comunicação, ou seja, o sinal, o cabo que está ligado a esses roteadores, seja os fios que estão ligados a Belzebu ou Baal. Zebub, a palavra Baal é marido e Baal Zebub também, ele pode ser interpretado como o marido da casa ou o senhor da casa. Então, a grande questão que Jezabel, ela sempre entra trazendo essa linha de comunicação, fazendo com que nós começamos a receber informações e essas informações, elas passam a nos trazer os dados de Belzebu. A gente vai ver isso na quarta igreja, né? Um exemplo que eu tenho usado muito é o exemplo da quarta igreja. Uma igreja top, uma igreja legal, mas ela tinha como centro de comunicação Belzebu. O roteador Jezabel, e o centro de comunicação, né, quem liberava essas comunicações era Belzebu. A gente vai ver isso olhando para a 7 dispensação, olhando aí pelas dispensação, você vai ver que nessas dispensações, ou seja, 7 tempos, no final de tudo nós vamos ver Cristo fora da igreja e quem estava dentro da igreja. É lógico que é Belzebu, que é o outro marido, né? É o marido da casa, eu chamo de Ricardão, né? Ou seja, é o outro marido. Então, quando nós, ouvindo aqui o apóstolo falando, né, sobre essa arma de Belzebu, que faz com que eu possa começar a operar agora com a motivação errada, eu comecei a ver que Jezabel, ela é a maior mentora da falta de identidade. Olha que interessante, abra a tua Bíblia em Gênesis 48, do versículo 11 em diante, nós vamos ver Jacó abençoando José e os filhos dele. Jacó estava então abençoando os filhos. E ele começa dizendo assim: então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai,
inclinou-se a terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, e a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Ou seja, ele já tinha todo o sentido profético. Isso eu acho lindo, querido, da vida de Jacó, um homem que era usurpador, um homem que era a genética corrompida. Ele passa agora a operar dentro de uma genética bendita, uma genética de príncipe, uma genética profética, e ele libera palavras extraordinárias. A gente vai chegar lá, deixa eu explicar um pouco melhor aqui. Olha a bênção que ele lançou. E abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andara os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esses dias, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esse rapaz, seja nele chamado meu nome e o nome do meu pai Abraão e Isaque, e cresça em multidão no meio da terra. Essa tradução ele diz assim: que o meu nome esteja colocado dentro deles, que o meu nome possa estar sendo colocado dentro deles. Mas hoje eu comecei a ler, eu estou fazendo a minha devocional, e eu estou fazendo agora numa outra versão, e a versão que eu estou usando agora é a Bíblia Judaica Completa. E eu praticamente nunca tinha reparado isso. Mas eu achei tão interessante a colocação dessa tradução, que ficou para mim muito mais claro. E essa é a palavra que eu quero lançar para vocês hoje. Ele diz assim no versículo, vou ler do versículo 11 até o 16 que eu li aqui. Ele diz assim: Israel disse a José: jamais esperei vê-lo outra vez, mas Deus permitiu ver também os teus filhos. José tirou dentre as suas pernas e prostrou-se com o rosto em terra. Versículo 13. Então José tomou os dois, Efraim pela mão direita, em direção à mão esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, na direção da mão direita de Israel, e aproximou-se dele. No entanto, Israel tirou a mão direita e colocou sobre a cabeça do mais novo, Efraim, colocando a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E ele cruzou as mãos de forma intencional, apesar de Manassés ser o primogênito. Até aqui tudo bem. Agora, olha o versículo 15. A seguir, ele abençoou José, o Deus em cuja presença o meu pai Abraão, Isaque viveram, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até o dia de hoje. Ele começa então lançando uma bênção dizendo o seguinte: olha, essa unção geracional que nós temos carregado na nossa genética começa agora a ser aplicado dentro de você. Querido, isso é potente demais. Ele está dizendo: toda a carga de revelação, de entendimento, de pastoreio, preste atenção, tudo aquilo que eu fui pastoreado, tudo aquilo que eu fui, que foi acrescentado, mas não só a mim, ele começou a puxar a carga genética de Abraão. Olha, o Deus de Abraão, onde gerou toda a manifestação de informação, de revelação, de apacentar, de pastoreio, agora foi transferido para Isaque. E Isaque, toda essa carga que ele também acrescentou e passou a mim. E tudo aquilo agora que está vindo de mim, tudo aquilo que está em mim, tudo aquilo que o Senhor me ensinou, todo esse pastoreio, agora eu estou lançando para você, José. Eu estou te dando isso, eu estou aplicando isso dentro de você. Agora nós vamos entender, tem um versículo 16 que para mim é chave, o versículo 16, mas agora nós começamos a entender por que nós vamos ver a briga muitas vezes dos irmãos para receber a bênção do Pai.
A bênção do pai aqui, ele não vem só de uma palavra. Na verdade, a bênção de uma paternidade, ela vem de uma carga genética que está sendo conquistada. Quando o pai diz assim, eu estou derramando sobre você, eu estou liberando sobre você essa capa, esse meu nome. Ele não está somente falando o seguinte, ó, estou dando para você uma bênção, que Deus te abençoe. Não, eu estou como pegando tudo aquilo que está em mim, tudo aquilo que foi gerado em mim, eu estou aplicando agora dentro de você. Sabe, querido, eu já disse isso e muitas pessoas nos conhecem há muito tempo. Uma das coisas, eu quero falar aqui com todo temor, mas com todo temor mesmo, porque foi uma coisa que deu muita confusão há anos atrás dentro de uma estrutura, né, que nós caminhávamos, quando falamos assim, eu quero receber a capa, eu quero o legado, eu quero receber a unção, eu quero receber a capa do Pai. E isso gerou um pouco de confusão, má interpretação, má colocação até mesmo nossa, né? Mas todas as vezes que eu entro dentro de um ambiente, na verdade, como nós falamos de paternidade, eu entro dentro dessa questão de paternidade, eu não entro para simplesmente ser um filho, eu entro para pegar a capa, mas hoje eu consigo explicar de uma forma melhor. O pegar a capa, o pegar o legado não é único, o legado não é único. Veja que eram 12 filhos e os 12 receberam o legado, os 12. Então, antigamente tinha essa conotação, parece que só uma pessoa, né, era o sucessor, como Elias e Eliseu. Não, é como Cristo, que ele deixou a sua sucessão para os discípulos, para os 70, ou seja, ele derramou do seu espírito, como Moisés, que derrama para 70 o seu espírito. Mas o que eu estou dizendo é, quando eu entro, eu quero pegar, eu quero esse legado para mim, porque esse legado, vou colocar aqui dentro da casa de paternidade hoje que nós vivemos, e a maioria que está no grupo aqui está dentro de uma rede, né? Muita gente, que está dentro desse grupo, ele está dentro dessa casa de paternidade, ou é coberto, né, pelo apóstolo José e a apóstola Lúcia. Então, quando ele diz assim, que eu quero pegar esse legado, eu não estou dizendo que eu quero para mim sozinho essa capa, mas eu preciso pegar esse legado, ou seja, tudo aquilo que foi conquistado, toda a unção, toda a revelação. Isso, querido, apesar do discipulado, ele também é transmitido de uma genética de oração, ou seja, olha, eu estou derramando sobre vocês daqui, eu estou liberando, e era isso que Jacó estava dizendo, olha, tudo aquilo que o meu pai Isaac, meu avô Abraão conquistaram no Senhor, eu estou agora derramando sobre você. Acho muito linda essa tradução que ele diz isso, versículo 15, Deus em cuja presença os meus pais, Abraão, meu pai Isaac viveu. E olha que lindo, a segunda parte, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até hoje. Gente, isso daqui é tremendo. Sabe qual que é o problema? O problema é que, agora você vai entender Jezabel. Jezabel, ele vem desvirtuando isso. Jezabel vem fazendo com que as linhas de comunicação sejam corrompidas. Jezabel é o espírito que fere a identidade dos filhos e dos pais. Jezabel, agora você vai entender uma coisa bem interessante, igual que é o comando de Jezabel, igual que é a unção ou o ambiente de Jezabel. Jezabel era confrontada pelo espírito chamado de Elias, o espírito de Elias, ou um homem chamado Elias, e depois o seu espírito, assim dizendo, né, que estava em João Batista, em João que batizava, né, e toda essa questão profética, você vai ver que igual que era a unção de Elias, converteu o coração do pai aos filhos, porque Jezabel, ela desvirtuou a nação de Israel. Israel era filho do Eterno, e ela desvirtuou, fazendo com que Israel se tornasse agora filho de Baal. Por isso ela alimentava na sua mesa, e a mesa de Jezabel é o centro da comunicação, é como que uma sala de máquina, é como como que eu posso dizer em uma linguagem de TI, é como que se fosse a sala de operação, a sala de armazenamento de dados. E Jezabel então alimentava esses 850 profetas, e essas pessoas geravam em Israel uma comunicação, fazendo com que agora as informações, a carga genética
que fosse aplicado dentro dessa nação, não fosse mais a carga genética da paternidade do Eterno, mas sim a carga genética agora da paternidade de Baal. Data Center, obrigado, meu querido. O Data Center, nós estamos falando aqui do pastor André, um homem da TI. Então, esse lugar aí onde se manifesta, esse lugar onde se aplica todas as informações, ali é o centro. Então, Jezabel, ela controla o centro, fazendo com que a comunicação do pai, ou seja, essa transferência do pai não acontece no filho. E aí você vai ver, ligando para dentro de uma paternidade espiritual, você vai ver que a linha onde Jezabel atua é fazendo com que não haja sobriedade, não haja transferência, não haja legado. Então são coisas onde os legados são corrompidos, os legados são destruídos, os legados são distorcidos, fazendo com que nós não alcancemos essa manifestação da nossa identidade. Agora voltando para o versículo 16, que eu disse que para mim foi chocante, porque eu nunca tinha visto. Na tradução normal, o versículo 16 diz assim: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe este rapaz, seja nele chamado meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresça em multidão na terra. Olha o que ele está dizendo aqui. O meu pai, o meu nome, seja colocado neles, e o nome do meu pai. A gente fica assim, né? Então, é como que se, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Colocar o nome. Não, querido, olha essa versão aqui. Isso daqui, para mim, foi espetacular. Ele diz assim, a versão da Bíblia judaica completa. Olha o que ele diz: o anjo que me salvou de todo mal, abençoe esses meninos, olha o top, que eles se lembrem de quem eu sou e do que eu represento, e da mesma forma de meus pais Abraão, de quem eles foram e o que eles representam. Cara, isso daqui é demais da conta. Olha olha a revelação, querido, que está aqui. Ele estava dizendo o seguinte, meu irmão: olha, que agora sobre a vida desses meninos entre a genética não só de uma herança física, mas de uma representatividade espiritual. Olha o que ele está dizendo: que esses meninos agora passem a andar dentro de uma representatividade. Eu sou Abraão. Na verdade, ele estava dizendo: olha, o meu avô Abraão representou algo diante de Deus, e essa representatividade passou para Isaque. Isaque também andou dentro dessa representação, e agora eu represento eles na terra. E agora, meu irmão, eu estou passando essa representação para vocês. Sabe o que é isso, querido? Transferência de legado. Transferência de legado. Quem é o teu pai? Quem é você? Esse é o problema. Jezabel vem desvirtuando isso, fazendo com que nós não tenhamos mais uma carga de representatividade. Ou seja, o que é os meus antepassados físicos e espirituais diante de Deus, querido? Isso está passando para você. Então aquilo que eles representam, a autoridade que eles conquistaram, as armas que eles conquistaram, as revelações que eles conquistaram, quem eles são no reino espiritual, eles agora estão transferindo para dentro de você, e você agora carrega não só a tua identidade, mas você carrega também a representatividade espiritual desses caras, meu irmão. Então aqui entra, deixa eu dizer uma coisa, isso aqui para mim gerou um negócio chamado responsabilidade. Irmão, quando você diz assim, eu estou entrando debaixo de um legado, de uma paternidade, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte: eu estou entrando agora debaixo de um legado de representatividade. Ou seja, tudo que eles representam em Deus está sendo impartido para você.
Então agora, querido, você faz parte disso. Sabe por quê? Porque muitas vezes você entra em algumas lutas aí, porque agora fala assim, meu Deus, eu não sou ninguém. Jesus, eu sou um simples servo do Senhor lá. Ah, meu irmão, você não é não. Sabe por que você não é? Porque você está debaixo de uma representatividade espiritual. Quem é teu pai? O que ele representa no reino espiritual? Agora, dizendo aqui, né, nós, apóstolo Amauri que está aí, que eu conheço aqui, né, um dos apóstolos aí que anda, que eu vi aqui, que está aqui com a gente, né? Queria dar um suquinho de beterraba. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, quem é? Aquele que está nos cobrindo, querido. É o homem que foi investido de autoridade. E tudo aquilo que ele já vem conquistando em anos, em anos, em anos, e anos, e anos, e anos, e anos, e anos, em autoridade, ou seja, a luta que ele vem lutando, meu irmão, agora nós representamos a continuação disso. Então por isso que às vezes nós passamos por uns confrontos, umas lutas, falamos assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, querido. Isso é a nossa genética espiritual. Não deixe que Jezabel venha a confrontar e desligar você dessa representatividade, porque senão, sabe o que acontece? Você vai ser uma célula sem informação, você vai ser uma célula inútil no corpo, porque nós precisamos dar continuidade. Exemplo, se eu sou uma célula do coração, eu vou gerar segundo as informações do coração. Se eu sou do rim, eu vou gerar do rim. Se eu sou do fígado, eu vou gerar do fígado. Se eu sou da pele, eu vou gerar da pele. Se eu sou dos olhos, eu vou gerar dos olhos. Ou seja, eu sempre vou continuar um legado. Não é porque eu sou célula, eu posso ser quem eu quiser. Não. Se eu sou uma célula, eu tenho uma carga de representatividade. E Jezabel quer fazer você uma carga inútil no reino. Por isso, querido, comece agora a entender quem você é. Mas para você entender quem você é, comece a ver aonde Deus te colocou. Se Deus te colocou dentro de uma paternidade, se foi realmente Deus que te colocou, sabe o que é? Ele está transferindo uma representatividade. Agora pega essa. José, ele foi o governador. Querido, quem era Abraão? Abraão, ele governava. Abraão, ele era um governante. O cara era o cara. Onde ele chegava, ele governava. Quem foi Isaac? O cara que governava. Quem foi Jacó? O cara que governava genética, cara. O cara foi o primeiro que trouxe, eu vejo assim, o primeiro que foi o cara que mexeu com transformação genética. E aí nós começamos aí, depois quem foi? Era para ser Rúben. Mas Rúben danifica a genética, ele sobe dentro do leito por causa das suas emoções. E aí no mês que nós estamos de Lilith, que é a transformação genética. E aí então ele passa agora para José. José já tinha carga de governo. Sabe por que José já tinha carga de governo, querido? Porque onde ele chegava, é tão interessante que ele era jovenzinho dentro de casa. E o Senhor já dizia, você vai ser o governante. E o pessoal já era puto com ele por causa disso. Depois, olha que interessante, ele é vendido, e na casa de Potifar, o próprio Potifar diz, cara, Deus está contigo, meu irmão. Só foi você começar a estar na minha casa, o governo está sobre a tua vida. Meu irmão, os meus bens multiplicaram, tudo multiplicou, eu estou sendo abençoado de uma maneira extraordinária. Toma tudo, governa aí. Beleza, ele foi injustiçado, foi para a cadeia começou a prosperar. Depois ele entra para dentro do palácio de Faraó. Canaã, na verdade, é poupado e o Egito inteiro começa a prosperar. Sabe por quê? Porque ele tinha uma carga genética de transferência de legado. Volto a dizer de novo, vou ler essa passagem. Isso daqui ficou, eu falei, meu pai do céu, como eu nunca vi isso antes. Olha o que ele diz aqui, de novo. O anjo que me salvou de todo mal, abençoe esses meninos
que eles se lembrem, que haja lembrança, que haja memória, que eles se lembrem de quem eu sou e do que eu represento. E da mesma forma, diz meus pais Abraão e Isaque, quem eles foram e o que eles representam. Aí sabe o que eu comecei a entender? De testemunhos que eu ouço e de testemunhos que eu vivo. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu já tenho 17 anos de pastor. 17 anos pastoral. E dentro desses 17 anos eu vejo como Deus mudou. Metade, eu vou colocar assim. Não, eu fiquei praticamente uns 6 anos, 7 anos, sendo um pastor normal, dentro de uma convenção normal. E a minha vida era um terror. Financeiramente e espiritualmente. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Sempre dedicada. Eu sempre costumo dizer, eu sempre fui piolho de igreja. Amo igreja desde pequenininho. Mas eu vivi uma vida normal. Até o dia que eu entrei dentro de uma coisa chamada apostólico. Quando Deus falou, volta para o apostólico. E quando eu entrei, minha primeira cobertura apostólica, a minha vida fez assim, ó, começou a fluir. Mas depois que eu transitei, foi uma transição que o Senhor nos fez a chegar para dentro dessa cobertura do apóstolo Joseí, querido, aquilo que era bom se tornou incrivelmente melhor. Fez desatou. Foi assim algo extraordinário. É como que se libera uma chave. E aí eu fiquei pensando, falei, uau, como as coisas aconteceram assim? Lendo esse texto, eu tenho a resposta. Eu já tinha a resposta. Eu sei que vem da carga genética de paternidade. Mas hoje eu tenho uma resposta concreta. Sabe o que é isso? Quem eles são e o que eles representam. Isso faz com que você entre dentro da vibe, do vácuo. Sabe quando você está dirigindo e aí tem aquele caminhãozão na frente que você está assim, você sente o carro fazendo assim por causa daquele vento, de repente você entra numa coisa chamada vácuo. Você entra no vácuo do caminhão. O ar, ele faz assim. E você entra naquele vácuo, o carro parece que desliza assim. Eu creio que muitos já viveram isso. Querido, sabe o que acontece quando você entra dentro de uma cobertura ou você recebe essa carga genética? Você entra dentro desse vácuo. Esse rompimento que essas pessoas estão fazendo. Você entra dentro disso recebendo. E às vezes a gente, agora eu falo daquilo que a gente ouve, né? As pessoas falam assim, apóstolo, minha vida estava meio travada, mas depois que nós entramos, faz assim, parece que tudo começou a clarear. Isso é muito interessante, mas é interessante em tudo. Quando a gente começa a passar por uns perrengues espirituais, irmão, todos os filhos também passam pelos perrengues. Mas quando a gente entra em tempos de vitória, por isso a responsabilidade dos pais, quando a gente entra nesse tempo de vitória, nesses mergulhos, tudo assim, meu irmão, eles vão de braçada assim, as coisas vão clareando, vão abrindo, revelações, e aí eles falam, nossa, Deus está me falando. Sim, querido, sabe por quê? Porque você entrou dentro da transferência. Você entrou dentro dessa carga de transferência. E eu vou dizer em nome de Jesus, não deixe que Lilith, não deixe que Jezabel corta essa linha de transferência, meu irmão. Que você possa entrar agora dentro da carga genética de transferência. Quem esses homens são e o que eles representam, isso transfere para você esse copo. É como que se eles transferissem toda essa medida e derramasse dentro da tua vida dizendo, receba essa identidade característica em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Vocês receberão essas cargas genéticas de transferência, essa carga genética de representatividade. Isso tudo que foi vindo de geração em geração, em nome de Jesus, receba e que seja desatado sobre ti e que vocês possam receber, querido, essa potência, essa amplitude de legado que tem sido conquistado, em nome de Jesus.
Eu abençoo vocês para que vocês fluam. Eu abençoo vocês para que vocês rompam. Para que se houve perca de sinal, se houve bloqueio por causa de desonra, porque se houve bloqueio por causa de infidelidade, se houve bloqueio... Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu nunca falei isso daqui, mas eu vou falar em nome de Jesus. Existe uma coisa chamada fidelidade. E o altar que você coloca os teus dízimos, assim dizendo, as tuas ofertas, é a bênção de quem você recebe. Isso daqui está lá em Ezequiel 44. Não gosto de falar em rede, né? Porque isso daí geralmente é complicado. Mas o Senhor me toca colocar isso aqui agora. Não sou o crente piano, né, para ser tocado, mas vamos lá. Ele diz assim: as primeiras de todo, versículo 30, as primeiras de todas as primícias, de todas as coisas, e toda contribuição voluntária, de todas as coisas, de todas as ofertas, serão dos sacerdotes. Vocês também darão ao sacerdote as primícias das massas, para que a bênção deles repouse sobre a tua casa. Sabe o que acontece aqui, meu irmão? Quando você coloca dentro disso, tudo aquilo, todas essas informações e comunicações começam a ser liberados sobre você. O grande problema, sabe qual que é o problema? É que as linhas de comunicações estão interrompidas por causa da infidelidade, por causa da injustiça, por causa da desonra, por causa da rebelião. E isso faz com que você não receba dessas pessoas, ou seja, vocês estão na casa de paternidade, mas vocês não recebem a referência do pai sobre a tua vida, meu irmão. Bota aí então, nós vamos colocar aí Rúben. Rúben foi o primogênito, mas ele não recebeu. Quem recebeu foi José. Rúben tinha tinha Jacó como pai, mas ele não recebeu a transferência. Eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão. Ajeite esse negócio, meu irmão. Ajeite as tuas linhas de comunicação. Se você é infiel nos teus dízimos, se você não consegue ser fiel, ajeite isso, peça perdão ao Senhor. Se você tem desonra no teu coração, ajeite isso em nome de Jesus. Se você tem espíritos de rebelião, e principalmente agora, nessa temporada, querido, como as pessoas têm se revoltado com os pais, então ajeite isso. Sabe por quê? Porque o Senhor está fazendo a transferência. Eu quero declarar isso. Tem filhos meus aqui assistindo, eu quero declarar isso em nome de Jesus, que vocês recebam toda a referência, como nós temos recebido do nosso pai espiritual, Joséir Garrido e Lúcia Garrido. Nós temos recebido essa carga de transferência, nós temos mantido livre, graças a Deus, e que o Senhor preserva, fala isso para minha esposa, que o Senhor preserva o nosso coração, sempre livre para receber essa potência de quem somos e o que representamos. Que você possa entrar dentro dessa transferência, em nome de Jesus. Um grande abraço, meu querido apóstolo, Deus abençoe, é nós na fita, te amo de coração. Apóstola Lúcia, também amamos você. Um grande abraço, Deus abençoe.